Olá, olá, mais um episódio do nosso podcast Implantes Hormonais e mais. E hoje é um dia especial. Hoje é o nosso quadro novo, primeiro episódio de Manda Gestrinete. Esse quadro foi feito porque nesse episódio do podcast as convidadas são vocês. Eu peguei as 10 perguntas que mais se repetem, o que mais se repetiram durante o último mês, ou que são mais relevantes para vocês, e fui juntando tudo e estão aqui. E eu vou responder para vocês, nesse episódio, as perguntas do mês. São 10 perguntas, então fiquem aqui comigo, tá? Eu escrevi as perguntas igualzinho vocês escrevem, tá? Para vocês já até reconhecerem quem fez a pergunta. Então, vamos lá. Primeira, qual você prefere? Silástico ou absorvível? Aí vocês me pegam. Porque vocês, né? Vocês já sabem, eu sou eternamente conectada ao silástico. Não tenho como negar, eu tenho uma ligação, assim, que é mais do que um produto, né? Por causa do meu avô. Mas fora isso, se existisse só um silástico e só o absorvível, eu posso dizer assim, para a gestrinona, eu prefiro o silástico, porque eu gosto do implante de gestrinona como contraceptivo. É para o que eu uso. Então faz sentido que seja silástico. E porque eu não gostei do efeito vulcão que o absorvível faz. O absorvível, pela própria natureza dele, que é um implante que não tem uma membrana, né, de silicone em volta que controla a difusão do hormônio. Ele é como se fosse uma pastilha, uma aspirina cilíndrica, que você bota ali no subcutâneo e ela vai se dissolvendo. Então, ela não tem tantas barreiras, ela se dissolve mais rápido e o ativo chega para a paciente, né, para a gente, mais rápido. Faz um pico no primeiro mês, que é muito maior do que o do silástico. Então, você sente mais o hormônio. E eu não gostei. Tem gente que adora esse efeito vulcão. E tem gente, assim, que gosta do absorvível justamente por isso. Eu não curto muito, eu gosto do efeito devagarzinho do silástico. Eu acho que o controle é bom. Dá para equilibrar melhor, porque o silástico te dá mais tempo para equilibrar. Então, assim, sua pele vai ficando oleosa, você vai sentindo aos poucos e dá tempo de você entrar com a medicação e que a medicação entre em ação e faça o equilíbrio com o efeito da gestrinona. Com o absorvível não dá tanto tempo assim. Então, enfim, eu não gosto muito da gestrinona, mas outros implantes, outros hormônios em absorvível são muito legais também. Por exemplo, eu já usei NAD em implante absorvível, não tem NAD em silástico. Nunca usei, mas acho que a oxandrolona é um implante bom, melhor em absorvível do que em silástico, porque a oxandrolona é uma droga cíclica. Então, tudo que tem na oxandrolona é assim, são 3 meses, e aí depois o corpo descansa. Então, o absorvível te dá essa possibilidade de fazer um tratamento mais curto. Se adequa bem à oxandrolona. Então, depende muito do hormônio, mas com gestrinona, eu prefiro o silástico em mim. Para homens também, a testosterona no absorvível é melhor, no silástico não funciona tão bem. Aí vai depender do médico, do perfil da paciente e do objetivo da paciente. A gente vê pacientes, por exemplo, que são mais focadas em performance, que não estão usando gestrinona para contracepção ou para patologia, estão usando mais para performance no treino ou para estética. E talvez essas pacientes prefiram o absorvível. Mas como a pergunta foi para mim, e eu prefiro o silástico. Próxima, número 2. Fui em uma médica que não indica silástico por ser de difícil remoção e não ter tempo. Eu não entendi isso, não. Quem é que não tem tempo? É ela? É a paciente? Porque, assim, quando um médico prescreve um tratamento para a paciente,
Ele tem que indicar ou não o tratamento de acordo com o que a paciente precisa e não de acordo com o que é melhor para o médico. Os 2 argumentos para essa médica não indicar o uso elástico são argumentos que são bons para ela. Ela não quer retirar e ela não quer perder tempo retirando. Isso não quer dizer que a opção do absorvível é melhor para a paciente. Quer dizer só que é melhor para o médico. Então, um médico que prescreve se priorizando em vez de priorizar a paciente, o que eu posso dizer é que mude de médico, tá? O médico, ele tem que te indicar uma coisa que for melhor para você. E se ele não quer retirar, ou se ele não quer perder esse tempo, e ele for um bom médico mesmo, ele pode te indicar para um outro médico que tenha mais habilidade com elástico, que saiba retirar o implante sem gastar tanto tempo assim, para fazer o tratamento que é melhor para a paciente. O tratamento tem que ser bom para a paciente. O médico é a segunda pessoa. Se ele não puder ou não quiser fazer o tratamento que é melhor para a paciente, o que é ético é que ele encaminhe a paciente para outro médico que possa fazer aquele tratamento. Número 3. Uso o implante absorvível e meu médico disse que é contraceptivo. Agora veja bem, se você engravidar, ele não vai te pagar uma pensão, né? Mas deveria, porque assim, a gente pode pensar logicamente. Vamos pensar em como é que os implantes funcionam. O implante absorvível, você bota aquele implante, ele faz um pico de ação ali nos primeiros 30 dias e depois ele desce. Tanto que a duração que os médicos dizem é 4 a 6 meses. 4 a 6 meses é uma variação bem importante. Tá? Então, se você não sabe quando é que aquele implante vai acabar, como é que você sabe por quanto tempo você vai estar com uma dose que poderia ser contraceptiva? Você não tem. Se você vai dizer, é contraceptivo, só que o implante acabou no 4º mês, então quer dizer que no 5º você pode engravidar. É isso? O problema da gestrinona no absorvível não é a gestrinona em si, é que o implante absorvível não tem estabilidade suficiente para garantir que a paciente esteja com a dose suficiente para contracepção e, com isso, ela não engravide. Não dá para garantir, sabe? Então, assim, é difícil de engravidar, mas pode acontecer e eu conheço pessoas que engravidaram usando o implante absorvível. Então, não é uma coisa que, assim, quero ver se alguém engravidou. Já vimos, não só eu, como vários médicos vimos. Recentemente, acompanhei uma médica com uma paciente que engravidou com implante absorvível de gestrinona e foi muito difícil a gravidez, porque o endométrio estava fino, então o embrião estava implantado, mas estava mal implantado, teve um início de gravidez super difícil, depois teve que fazer exames no neném para ver se tinha algum efeito androgênico. Enfim, são coisas que você não quer passar se você engravidar, tá? E não tem como garantir que a gestrinona com implante absorvível vai fazer contracepção. Em algum momento, você vai estar com dose de contracepção, mas você não sabe quando. E até quando, né? Então, vamos lá. Próxima. Fui trocar meus implantes e o médico disse que não precisa tirar os antigos. Escreveu os novos, mas são os antigos. Não precisa tirar os antigos. Esse discurso, né, aconteceu por bastante tempo e agora a gente está fazendo um esforço, assim, coletivo, eu e alguns médicos, para mudar esse discurso, porque a gente já viu que não é tão simples assim. Veja só, quando os implantes de elástico, né, são prescritos, então um médico prescreve para você 240 miligramas de gestrinona em implante de elástico. Essa é a dose, são 6 implantes de elástico, é a dose que ele prescreve para que você esteja em bloqueio ovulatório, tá? Ele quer a sua ovulação bloqueada, picos inibidos, FSH-LH, para não alimentar ali a sua patologia, a sua endometriose, enfim, para você não ovular e correr risco de engravidar.
essa é a dose de tratamento, certo? Então o médico fala pra você, por 12 meses você tá com essa dose circulando. Quando acabam os 12 meses, não acaba tudo ali. Não sai da dose ovulatória para 0. Entende? Você não tá ali, tô aqui com minha dose ovulatória e aí, no 13º mês, zerei meus implantes. Não é assim que acontece. O que acontece é que você, a partir do 13º mês, você não estará mais em dose de tratamento. Aquela dose que tem ali nos implantes pode já não ser suficiente para te manter em situação de anovulação e você pode já passar a ovular e passar a ter sintomas passar a ter dor, ou você pode engravidar, entende? Não quer dizer que você tem 0 gestrinona ali. Quer dizer que você tem menos do que o recomendado para aquele tratamento que foi proposto. Certo? E você, portanto, tem que trocar os implantes para que você volte a ter a dose de tratamento e continue em anovulação, em contracepção e fazendo o tratamento da forma como ele foi planejado. E isso serve não só para gestrinona, serve para estradiol também, quando a mulher está usando o estradiol na menopausa, para testosterona, serve para todos os implantes. O implante não chega da dose de tratamento para 0. Ele não é como o implante, por exemplo, absorvível, que ele some, né? Ele desaparece inteiro. Ele tá lá, o tubinho, e tem uma substância dentro. E ele vai liberando aquela substância, certo? Então, quando você chega lá no 13º mês para botar implantes novos, para ficar em dose de tratamento, você ainda está com os antigos. E naqueles antigos, você tá ali com gestrinona ou com o hormônio que o médico tiver prescrito, em algum grau, você tem uma quantidade ali que é uma dose que não é o suficiente para o tratamento, mas é uma dose. E pode ser uma dose importante, inclusive. Você não sabe quanto tem ali. Com certeza não tem 0. Então, o problema de você botar novos implantes sem tirar os implantes antigos é que justamente por não saber quanto tem nos implantes antigos, você perde o controle da quantidade de hormônio que você está utilizando. Porque você não estará mais utilizando só a dose proposta. Você vai estar utilizando 240 miligramas dos implantes novos, mais o que tiver nos implantes antigos, que você não sabe. Então, esse é o risco. E o que pode acontecer com isso? O que pode acontecer é, por exemplo, no 2º ano de tratamento, a paciente que nunca tinha tido escape começa a ter escape. No 2º ano de tratamento, a paciente que nunca tinha tido fadiga, ficado, né, esse sentimento de cansaço e tal, ressecamento vaginal, começa a ter sintomas de hipoestrogenismo. Você pode começar a ter, porque você está com a dose de gestrinona maior do que a que você estava antes e pode estar bloqueando excessivamente o estrogênio. Ou você pode ter efeitos colaterais androgênicos que você não teve na primeira vez, tipo acne, pode ter mais queda, sei lá, uma queda de cabelo, alguma coisa, sintomas que você não teve, efeitos colaterais que você não teve da outra vez. Você pode ter nessa, você está com uma dose maior dessa vez do que você estava na vez anterior. Então é uma coisa que tem que ser muito conversada com o médico. Tem pacientes que o médico pode até inferir que essa dose residual pode ser útil, portanto, vou botar aqui esses implantes e vamos continuar, porque ele acha que a paciente precisa de um pouquinho mais e não vai fazer mal a ela, então ele pode continuar pelo ano seguinte com esses implantes novos e antigos, certo? Mas ficar acumulando implantes todos os anos vira uma bagunça que nem você nem ninguém sabe quanto é que você está usando de hormônio. Tá? E esse controle é muito, muito importante. Então, a conversa tem que ser bem cuidadosa com o médico, certo? Tem que perguntar para ele e vocês têm que saber que os implantes têm dose residual, sim, quando acaba o prazo. Para retirar esses implantes, às vezes o que acontece é que o médico não quer fazer a colocação e a retirada no mesmo dia. Porque ele não quer forçar a paciente, porque
o tanto de xilocaína que você pode administrar na clínica, no consultório, às vezes não comporta os 2 procedimentos, ou pode até, enfim, ser demais para paciente, o médico não quer correr esse risco. Enfim, tem motivos que o médico possa não querer fazer o procedimento no mesmo dia. Mas isso não quer dizer que o procedimento não deve ser feito. Você pode colocar o implante no dia e marcar para voltar 15 dias depois, para retirar os antigos. E aí aproveita e faz uma revisão do curativo, dos implantes novos com o médico, dá uma conversadinha, vê se tá tudo bem, tá? Então, assim, tem várias formas de lidar com isso. Tem também a implantar, que é o serviço terceirizado de retirada de implantes, que os médicos podem encaminhar a paciente ir lá e fazer essa retirada com as enfermeiras que já são treinadas e fazem esses implantes ou fazem essa retirada com mais habilidade. Então, tem várias formas de fazer isso, mas é importante que a paciente... O mais importante é que a dose do tratamento seja uma dose conhecida por todos. E isso é uma coisa que você perde quando você fica fazendo um empilhamento de dose de implante, tá? Vou fazer também vi aqui essa pergunta, vou até fazer um adendo aqui. Isso pode acontecer também com pacientes na menopausa, tá? E isso, um dos efeitos colaterais, né, dessa prática de não retirar o implante antigo e botar novos de estradiol é fazer uma hipertrofia de endométrio e a paciente de menopausa sangrar. Então, isso é uma coisa que incomoda muito. O sangramento, esse sangramento da menopausa é um sangramento que assusta a paciente e que é difícil de controlar. Normalmente tem que ficar tomando medicação para controlar esse medicamento uma vez que ele começa. Então, não é só com a gestrinona que isso se aplica ao estradiol e à testosterona também, os implantes de cilástico como um todo, tá? Próxima. Pode usar implante na menopausa? Implante pode, né? Mas deve ser aqui implante de gestrinona. Mas a primeira coisa é que implante é bastante coisa. Implante pode ser gestrinona, implante pode ser estradiol, pode ser testosterona, pode ser acetato de nomegestrol, pode ser nestorone. Tudo isso é implante de cilástico, fora todos os implantes absorvíveis. Então, tudo é implante. Mas como quando vocês me mandam as mensagens, vocês já mandam pensando em gestrinona, eu vou assumir que é gestrinona. Então, pode usar gestrinona na menopausa. Gestrinona trata a menopausa? Não, gestrinona não trata a menopausa. O que trata a menopausa é a reposição hormonal. A reposição dos hormônios que você produzia e que você parou de produzir quando os seus ovários pararam, tá? Então, que hormônio é esse? Estradiol. O que trata a menopausa é reposição de testosterona e estradiol. Na verdade, é reposição de estradiol. A testosterona vem quando a mulher tem indicação também de reposição com testosterona, tá? Que muitas vezes tem. Mas o principal hormônio, o protagonista na menopausa, é o estradiol, e é o estradiol bioidêntico, tá? Que é o que a gente usa nos implantes. Agora, a gestrinona, mas você falou que pode usar gestrinona na menopausa. Veja, pode, porque a paciente pode ter indicação de usar gestrinona na menopausa. Que pacientes são essas? Pacientes que tinham endometriose e patologias estrogênio dependentes, certo? Essas pacientes que controlavam com gestrinona são pacientes que, por estarem acostumadas a utilizar gestrinona há bastante tempo, normalmente não querem largar o tratamento. Então, o recomendado é que, em vez de manter a dose, você diminui a metade ou a 1/3 da dose que a paciente usava quando estava, né, em período fértil, antes da menopausa, para usar na menopausa, certo? Isso sempre que essa gestrinona esteja bem equilibrada com o estradiol. Senão, a gestrinona anula a reposição do estradiol que você está fazendo e a paciente continua com os sintomas da menopausa e com tudo de ruim que ela vai ter na menopausa que ela não quer ter. Então, o principal cuidado de
usar a gestrinona na menopausa é saber equilibrar a gestrinona com o estradiol. Qual é a outra indicação para pacientes na menopausa que podem usar a gestrinona? Pacientes sarcopênicas. Pacientes que têm pouca massa muscular, que precisam ganhar massa muscular para melhorar a estrutura mesmo, né? A paciente vai entrando na menopausa e aí ela vai envelhecer e o que segura nosso corpo é a musculatura. E na menopausa as pacientes ou já chegam sarcopênicas ou têm dificuldade de ganhar massa magra. E a gestrinona pode ajudar bastante em pacientes que estão nesse momento, tá? Que tem esse quadro de sarcopenia. E pacientes que têm osteoporose ou osteopenia, tá? Essas pacientes também, a gestrinona melhora a densidade óssea. Então, isso é uma coisa que meu avô dizia muito. Meu avô, até nos últimos anos, ele batia muito nessa tecla da paciente que tem osteopenia. E ele, assim, mostrava os exames de densidade óssea e revertia quadro de osteopenia em 1 ano de tratamento. A paciente já saía desse quadro. E isso é uma paciente que desenvolveria para uma osteoporose. Certo? Então, é onde a gestrinona entra também em menopausa. Certo? E aí, é o médico que indica. É o médico que olha para a paciente e vê se ela tem contraindicação, se cabe a gestrinona na vida dela, se ela tem bons hábitos, se ela merece, né, usar esse hormônio. Porque é um hormônio que a gente sabe que se a gente não se cuidar bem, não fizer exercício, não se alimentar bem, ele pode também trazer efeitos colaterais ruins. Então, a indicação da gestrinona é muito do médico olhando para a paciente, não é o exame no papel, é da conversa mesmo, da clínica e dos hábitos dessa paciente, tá? Próxima. Amando os implantes, mas todo mundo fala que minha voz mudou. Estou com vergonha. Agora veja. Primeiro, que todo mundo não é ninguém, né? Todo mundo. Quem é todo mundo? Todo mundo. Você sai na rua e todo mundo fica te falando, sua voz mudou, sua voz mudou. Isso não faz o menor sentido. Isso, provavelmente, o que aconteceu é que uma pessoa ou outra te falou alguma coisa e você ficou com isso na cabeça e você acha que todo mundo está percebendo que sua voz mudou. Mas aí deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não prestam tanta atenção assim na gente. Sabe? É a gente que acha que fulano viu que você engordou, que fulano viu que sua voz mudou, que fulano viu que você tá com cabelo assim ou assado, que ninguém liga pra você. Ninguém liga. Você tem que estar bem com você. Entendeu? Se você tá amando seus implantes e a pessoa que disse que sua voz mudou, não fale mais com ela. Mande um WhatsApp. Escreva. O importante é que você tá amando, que o implante tá te fazendo bem. Sabe? Agora, entrar nessa coisa de ficar com vergonha porque uma pessoa falou uma coisa e você já chega em sua cabeça, já cria um todo mundo que é imaginário. E aí fica com vergonha de falar, e aí aquilo começa a te comer por dentro. E na verdade, todo mundo não existe. E o que importa é você estar feliz. Então, tira isso da cabeça. As mudanças de voz que ocorrem com a gestrinona normalmente são mudanças sutis, tá? Assim, não é uma mudança tão grande assim. Pessoas que já têm um timbre de voz mais baixo, né, a voz um pouquinho mais grossa, podem notar mais, porque elas já tinham, né, a voz mais rouca, enfim. Mas não é uma coisa que a pessoa muda drasticamente, sabe? Então, fique tranquila, porque todo mundo não existe, vá ser feliz. O que importa é o que você falou antes, que você está amando seus implantes. Fico feliz. Pode engravidar normal depois de usar gestrinona? Pode. Eu engravidei super normal. Nas 2 vezes que eu engravidei foi super normal. Não fiz nenhuma estripulia.
Não foi nada demais, foi ótimo, mas foi normal. Ai, ai. Pode, o importante é você tirar o implante. Quando você planejar engravidar, você tira seus implantes, faz seus exames, vê como tá o endométrio, vê como é que estão seus hormônios como um todo, vê como é que tá a sua saúde, se prepara para a gravidez. A gravidez é um momento muito lindo, muito bacana, mas que exige muito da mulher. Exige, assim, todas as vitaminas que você tem, exige todos os nutrientes que você tem, exige tudo. Então, quanto mais você puder se preparar para engravidar, melhor, tá? Então, tira os implantes e vai para o seu obstetra para começar a acompanhar. Aí, ó, tem outra parecida, mas que é diferente. O que acontece se engravidar com implante? Falei disso um pouquinho no começo, né? Acontece o seguinte, que, primeiro, o implante de gestrinona, ele deixa o endométrio mais fino. Com o endométrio mais fino, o embrião vai ter dificuldade de se implantar ali. Se ele conseguir se implantar, quer dizer, você engravidou, vai ser provavelmente um início de gravidez sensível, porque é uma implantação que não está muito forte, certo? Então vai ser um primeiro mês ali, ou um primeiro trimestre ali um pouco estressante, provavelmente, tá? E a outra coisa é que tem o risco de androgenizar fetos femininos, né? Então, você engravida de uma menininha e você tá com um hormônio que é um hormônio androgênico, tem o risco de androgenizar esse bebê. E, enfim, os masculinos também, só que aí não é tão grave, né? Enfim. É melhor, gente, o melhor é tirar o implante ou o implante absorvível, esperar acabar. São só, né, assim, no máximo 6 meses vai ter acabado. Então acaba. E usa, enquanto tá com o implante absorvível, usa um outro método de contracepção. E isso vale também para as pessoas que usam creme, óvulo, strip, os outros métodos que são os métodos não continuados, né? Os métodos intermitentes, assim. Próxima, penúltima. Pode usar a gestrinona por quanto tempo? Eu tô usando há 12 anos. E tá tudo ótimo. Eu acho que pode usar enquanto você estiver acompanhando com seu médico e enquanto a opinião dos dois for que aquele tratamento está te fazendo mais bem do que o risco, né? Enquanto a relação risco-benefício for benefício. A partir do momento que você está em alguma situação que tem alguma coisa que o tratamento com gestrinona traz mais risco, aí tá na hora de parar. E isso pode ser por qualquer coisa que acontece. A gente não sabe, né? A gente não tem bola de cristal. Mas vai que, sei lá, a pessoa fez uma cirurgia, ficou muito parada, e aí teve uma trombose ocasionada pela cirurgia, né? Teve um evento ali de trombose, e aí será que vale a pena continuar o tratamento com gestrinona? Já que a gente sabe que a gestrinona deixa o sangue um pouco mais espesso e isso pode favorecer a um novo coágulo, talvez. Não sei, eu não sei. Mas o médico tem que saber junto com você, tá? E fazer essa avaliação contínua do momento de vida da paciente com o tratamento. A coisa muito boa de fazer tratamento com implante é que você é obrigado a voltar no médico. Todo ano ou 2 vezes por ano. Então, esses momentos, assim, de estar com o médico, refazer exames e tomar a decisão de continuar o tratamento ou não, é o que protege a paciente. É completamente diferente, agora que a gente tem essas vias que não são o implante, né, que são vias não estéreis, que tem sua utilidade também, mas o risco é que a paciente tome o tratamento pelas próprias mãos e pare de acompanhar com o médico e fique usando sua gestrinona por anos a fio, sem voltar no médico, sem fazer exame. Aí é arriscado.
é importante fazer o acompanhamento. Então, enquanto houver acompanhamento, enquanto houver uma análise crítica ali do que está acontecendo na sua vida, do que está acontecendo nos seus exames, do que você relata, e o tratamento estiver te fazendo bem, você continua. Quando não tiver mais, aí é a decisão sua com o médico de parar. Mas não tem um tempo máximo nem mínimo. E a última. Botei implante de gestrinona há 23 dias e estou com queda de cabelo. O que eu faço? Assim, a queda de cabelo não pode ser uma surpresa, né? Você deve ter falado sobre isso. Você tem que falar sobre isso antes, com a médica que prescreve, ou com o médico que prescreve a gestrinona. Você sabe que existe essa possibilidade. Se é uma pessoa que tem histórico de queda de cabelo, de alopecia androgenética, enfim, aí, antes de botar o implante, a pessoa tem que já começar a tratar e continuar tratando o cabelo, né? Tratando a queda, para que não tenha muita queda, sempre enquanto fizer o tratamento hormonal. Se for uma pessoa que nunca teve queda de cabelo e que aí botou o implante e agora tá tendo queda de cabelo, ok. Esse aumento da queda de cabelo é esperado até, sabe? Mas assim, é esperado não porque acontece com todo mundo, mas porque acontece com bastante gente. E a gente já sabe que é um dos efeitos colaterais mais temidos. O que você pode fazer? Ir num tricologista, num especialista em cabelo. Tem várias coisas que se pode fazer hoje para controlar a queda de cabelo, principalmente em pessoas que não têm alopecia androgenética, né? Então, assim, ou seja, pessoas que estão com uma queda de cabelo ali aguda por um motivo específico, né? Então, assim, você começou um tratamento hormonal, existe um desequilíbrio ali transitório nesses primeiros 2 a 3 meses. É uma fase de adaptação. Então, sim, pode ter queda de cabelo, pode ter retenção de líquido, pode ter uma pele mais oleosa do que você gostaria, pode ter mais espinha. Isso tudo pode acontecer no primeiro momento, tá? Tem muitas coisas que você pode fazer para diminuir a incidência desses efeitos colaterais, e a maioria delas passa por desinflamar o organismo, né? Por uma alimentação anti-inflamatória, por hábitos de vida bacanas e por uma suplementação de vitaminas e minerais. Então, tem muitas estratégias hoje em dia com medicamentos tópicos, né? Tem o microagulhamento que você pode fazer com aplicação de medicação para bloquear localmente a conversão de DHT ali, para bloquear os receptores no couro cabeludo. Então, isso é uma coisa que dá para fazer. Tem os inibidores da 5-alfa-redutase, que podem ser utilizados também, se o seu médico prescrever nesse momento. Enfim, E aí tem soroterapia, né, que repõe minerais e vitaminas próprias para cabelo, biotina, é muito bom. Tem uma vitamina nova da Pantogar, que chama Pantogar Silício Resist, que é um suplemento vitamínico, que é próprio para cabelo, que pode ser utilizado também. Então, tem muitas coisas. Agora, a queda de cabelo, quando ela começa assim, ela não para de uma hora para outra, tá? Então, você vai sentir esse cabelo cair um pouquinho e logo você vai começar a fazer seus tratamentos, vai melhorar, tá? Não fica careca de um dia para o outro. Não é assim, mas vai melhorar, tenha paciência, converse com seu médico e é isso. Tudo passa pela conversa com o médico. Ajuste e paciência. A gente sabe que tratamento hormonal é ajuste. Tratamento hormonal não mexe só com o hormônio que você adiciona na equação. Mexe com os hormônios que estão em você. Então, quando você bota uma gestrinona, não é só a gestrinona que entra. É o que ela faz com o que está em volta, né? Todo mundo que está em volta se mexe um pouquinho para dar espaço para aquela gestrinona que entrou. Então, o estradiol vai ser impactado, testosterona vai ser impactado, cortisol vai ser impactado, o colesterol vai ser impactado.
São impactos que são transitórios. Faz parte da nova entrada. E aí, nesses primeiros 2 meses, todo mundo vai se arrumando e encontrando um equilíbrio ali. E aí os efeitos suavizam e o tratamento segue o curso, tá? Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência nesse primeiro momento, viu? Então, essas foram as 10 perguntas do Manda Gestrinete de hoje. Teremos mais, então, quando eu fizer caixinhas, botem as suas perguntas e eu vou selecionando as melhores perguntas. Se tiver pergunta que você quer que entre no quadro, sinalize que eu boto. E é mais uma forma de vocês irem tirando suas dúvidas e a gente conversar. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje como minhas convidadas. E assistam os outros episódios que estão no YouTube e nas plataformas de streaming. Tem um monte de convidado legal. E acompanhem a gente. Até a próxima.